marcial. Saudações, galera que curte o programa Arte Marcial. É um imenso prazer estar com uma entrevista de um jeito, de um formato totalmente diferente, e com o mestre que eu tenho uma consideração danada. É uma pessoa que, quando eu fiz o primeiro contato, me atendeu com uma simplicidade e uma humildade que a gente só encontra nos verdadeiros mestres, tanto de capoeira, de jiu-jitsu. O cara, quando é bom mesmo, ele é humilde pra caramba, né? Então, para essa primeira entrevista virtual, né, graças à internet aí, mestre, conta pra gente como é que foi seu início da capoeira, de aluno até mestre. Explica pra gente aí como é que foi. Então, o meu começo com a capoeira, o meu encontro com a capoeira foi aos meus 14 anos, lá no Meia. Eu comecei capoeira com um cara chamado Carlinhos Aidê. Ele tinha um grupo pequeno, né? Na época, inclusive vários mestres de capoeira que estão aí nos grandes grupos iniciaram a capoeira ali. E nessa época eu encontrei com o mestre Zumbi lá, também jovem, né? E ele me convidou, depois de uns 2 anos que eu estava lá com o Carlinhos Aidê, que o Carlinhos passou pelo Capoeira Brasil, ele estava tentando se encontrar. O Zumbi me convidou para conhecer o Grupo Senzala. Ele tinha conhecido um grupo de capoeira na Travessa Angrense, lá em Copacabana, e eu fui lá com ele. E chegando lá, encontramos com o mestre Peixinho, com o mestre Ramos, e ficamos sob a coordenação do mestre Ramos. Eu ficava treinando com o mestre Zumbi, né, lá no Meia, e depois eu ia para Bangu, com o mestre Ramos também tinha um trabalho em Bangu, e treinava com o mestre Ramos em Bangu, e também a gente treinava com ele lá na Travessa Angrense. Depois da minha graduação de azul para verde, eu fui treinar com o mestre Peixinho, onde eu fiquei até o final, né? O mestre Peixinho veio a falecer alguns anos atrás com câncer, mas eu tive o prazer de estar com o mestre nessa caminhada de azul até minha última graduação. Mas não posso dizer que a minha capoeira é só do mestre Peixinho, só do mestre Ramos, ou que eu aprendi com o mestre Zumbi. Na verdade, a minha capoeira ela tem uma parcela de cada um dos mestres do Grupo Senzala, né? Eu tive o prazer de estar na aula do mestre Gato, na aula do mestre Tony Vargas, eu frequentei muito a Academia do Marrom, eu frequentei muito as aulas do mestre Amendoim de Brasília, e então eu vi muita coisa, eu colhi muita coisa dos mestres, aquilo que eu achava legal para a minha capoeira. Então, como eu falo para todo mundo, o Grupo Senzala é uma grande escola e eu realmente estudei, passei por todas as graduações, não pulei nenhuma, tive o prazer de vivenciar cada momento da minha graduação, e a minha trajetória da capoeira ela não terminou, porque parece que agora eu comecei a aprender um novo estilo de vida, um novo estilo de vida com a capoeira. Então é isso. Mestre, o senhor faz parte do Grupo Senzala, né? Muitas pessoas não sabem, mas dentro do Grupo Senzala se chega à corda vermelha e não ao título de mestre. Como que se ganha esse título? Quem é que determina isso? Se existe isso? Como funciona isso dentro do Grupo Senzala? Então, o Grupo Senzala realmente ele não forma mestre, né? Ele dá a última graduação, que é a vermelha, uma graduação criada pelo grupo, né, lá no início, e você realmente acho que conquista o nome de mestre, né? Eu acho isso muito legal. Eu acho até estranho quando, por exemplo, o mestre Gato me chama de mestre Pulmão, de uma maneira formal, né? Porque nunca vou ser mestre para os mestres que me formaram a mestre, né? Porque é o grupo que me deu a graduação vermelha. O mestre Peixinho deixou lá que queria me formar, mas na verdade o grupo me formou a vermelha. Então eu tenho a minha consciência de que os mestres vão ser sempre os mestres e eu vou ser sempre o eterno aluno para eles. Mas dentro do meu trabalho com os meus alunos, eu sou chamado de mestre já há muito tempo. Antes de ser mestre, antes de pegar a graduação vermelha, eu na Marrom, os alunos já me olhavam e me chamavam de mestre. Porque na verdade eu acho que o nome mestre,
ele não vem pela sua corda, né? O nome mestre vem pelo trabalho que você tem na capoeira, do jeito que a comunidade olha para você, pelo que você faz no decorrer da sua vida, né? Pela postura que você tem dentro do seu trabalho, pelo que você acrescenta para a capoeira, pelo que você acrescenta para as pessoas. Às vezes você é um bom capoeirista, mas é uma péssima pessoa. E como é que chama uma péssima pessoa de mestre, né? Então, eu acho que a união dessas coisas, de alguns valores, do caráter da pessoa, é que faz você ser chamado de mestre. E o que você sente na voz da pessoa quando te chama de mestre, ela realmente te chamando de mestre e não te chamando de mestre, né? Só porque você tem uma graduação. Então, eu acho que tem essas duas ruas. Primeiro são os mestres mais antigos te chamando de mestre, como por exemplo, eu vou na academia do mestre João Grande, o mestre João Grande me chama de mestre Pulmão. Para mim é uma honra muito grande o mestre João Grande estar me chamando de mestre Pulmão, mas de uma outra maneira também eu olho para o mestre e me sinto um bebê, uma criança para o mestre, né? É um disparate o mestre me chamar de mestre. O mestre acordeon, quando a gente se encontra, ele está dentro do meu trabalho, ele me chama de mestre Pulmão na frente dos meus alunos. E isso para mim é um reconhecimento que a capoeira está me dando pelo meu trabalho. Mas a minha visão perante o mestre é que eu vou ser sempre o aluno e isso não vai mudar nunca. Mas, como eu falei antes, a comunidade faz você ser o mestre e não um grupo senzala. Ele só te dá a graduação vermelha mesmo e o restante é com você, na sua caminhada. E eu acho isso muito importante, muito legal. Porque uma coisa é uma faculdade falar que você é doutor e uma outra coisa é o mundo aqui fora abraçar você realmente como um doutor, você ter um trabalho, uma postura que te reconheça como doutor. Mestre, o senhor que trabalhou fora do país durante muito tempo, e trabalha ainda, né? Como funciona, mestre, o reconhecimento da capoeira fora do país? Existe uma ajuda maior da parte privada e a parte do Estado? Fala pra gente como é que o capoeirista é visto fora do país. Então, eu acho que a capoeira fora do país é uma coisa muito complicada para eu responder, porque eu tenho uma visão meio radical sobre a capoeira fora, né? Eu acho que o capoeirista, quando ele saiu daqui do Brasil, pelo menos a minha geração de capoeirista que eu vi, posso falar pelo que eu vejo, né? Ele saiu mal preparado. Na verdade, ele não saiu mal preparado, ele não estava preparado para ir. Vários amigos meus que saíram não estavam preparados para sair. Eles precisavam sair para tentar uma coisa lá fora, para tentar uma vida melhor, né? Não vamos mentir. Então, eu encontrei lá fora, em alguns países, pessoas completamente despreparadas para aquilo, para estar ali, né? Que não falavam inglês, que não fala a língua do país, então ele não sabe nada sobre a cultura do país porque ele não leu, né? Não procurou saber, não sabe, não entende como funciona aquelas pessoas, não sabe por que as pessoas se comportam daquela maneira e tudo mais. Pelo outro lado, o país, ele abre as portas para o capoeirista porque o estrangeiro, ele quer saber, ele quer entender as coisas. Ele não quer só falar, isso não presta. Não, ele não faz isso. Aqui nós temos essa cultura de falar que o que a gente não conhece não presta. Não, lá eles querem entender, querem saber. Então eles acabam investindo naquilo, porque eles querem entender. E eu cheguei em vários lugares que, por exemplo, o aluno está falando bem português. O aluno já sabe muito bem a nossa história, já sabe mais do que, às vezes, o professor que está lá na academia dando aula. Como assim sabe mais? Não sabe mais a capoeira, mas ele sabe mais o conteúdo da capoeira, porque ele está estudando. E às vezes a gente aqui no Brasil, porque nós estamos olhando aqui diariamente a capoeira, vivenciando o dia a dia da nossa cultura, nós não temos uma curiosidade para saber mais. E lá não, o aluno ele procura, ele está lendo, ele está querendo saber mais, vem aqui no Brasil, vai num mestre, vai no outro mestre, viaja, vai para o outro lado e ele acaba descobrindo coisas que às vezes o professor que está lá do lado dele nem sabe. Isso acontece muito. E aí parece que o estrangeiro está fazendo mais investimento na capoeira, mas na verdade ele faz investimento em tudo que ele quer aprender, né? Isso é muito interessante.
Eu não posso falar que a capoeira tem um investimento maior lá fora, porque o governo brasileiro, eu trabalhei junto com o ministro da Cultura, com o Juca, né, que me proporcionou algumas coisas lá na Sérvia, né? Eu faço um evento a cada 2 anos chamado Semana da Cultura Brasileira e levo 40 brasileiros lá para fora a fazer samba, forró, frevo, né, mestres de capoeira. E eu estou sempre fazendo vários eventos, na verdade, com o decorrer do ano, mas a cada 2 anos eu faço esse encontro épico que é levar uma explosão de cultura lá para fora, né? Então, eu acho que a valorização do capoeirista lá fora vai depender muito mais do capoeirista que está lá, né, na sua formação, com a sua busca para trazer uma coisa melhor para dentro do trabalho, e aí ele vai ser mais reconhecido ainda. Mas sim, o reconhecimento da capoeira lá fora está muito maior devido à curiosidade e à vontade que o estrangeiro tem de conhecer a capoeira. Então, qual o valor que o senhor acha que tem que ser dado ao seminário, ao curso de capoeira, ao profissional da arte? Você acha que existe algum valor, mestre? Então, eu não acho que teria um valor assim, específico para os seminários dados pelo profissional de capoeira. Eu vou falar uma coisa que talvez algumas pessoas achem que é meio loucura, mas eu acredito o seguinte: existe preço e valores, né? Preço e valor. O que é isso, preço e valor? Parece a mesma coisa, mas não é. Por exemplo, se eu tenho que pagar uma conta de luz, eu não quero pagar essa conta de luz, mas tenho que pagar e a conta veio um absurdo. Então isso para mim é um preço. Eu vou lá, tenho que pagar ela, esse dinheiro não vai ser colocado em outra coisa que não tem nada a ver. Eu tenho que pagar, por exemplo, o IPVA do carro. Eu não quero pagar o IPVA, então isso para mim tem um preço. E o valor é diferente. Por exemplo, eu quero comprar uma camisa que eu gosto, que eu quero, que eu estou lá sonhando com aquela camisa. Aí chega lá, é um preço absurdo para qualquer outra pessoa que não queria comprar essa camisa, mas para mim não é absurdo porque eu quero. Então isso é um valor, tem um valor agregado dentro dessa camisa. Então o curso do capoeirista, o curso de um mestre, por exemplo, um mestre renomado como o mestre João Grande, né? Vou falar dos mestres mais top para não envolver ego, né? Então um mestre como o mestre acordeon, não tem valor, né? Como é que tem preço um curso desse? Como é que a gente vai... O preço que você tira o mestre de dentro de casa para levar até lá. Agora, existe uma outra coisa que é muito importante, que eu vejo muito também por aí, é o seguinte: nós pagamos um preço muito bem pago para esses mestres, né? E aí você pega um mestre de uma nova geração, o próprio mestre que está levando ele não quer pagar um valor legal para ele, quer dar um valor bem inferior a tudo que ele já viu. Mas é a própria geração dele. Então isso é uma coisa que eu não consigo entender, porque o capoeirista ele vai desvalorizando a própria geração dele. E aí o aluno que está ali, ele está vendo aquilo ali. E na hora que o próprio mestre quer fazer dentro do trabalho alguma coisa, o aluno não entende, fala: pô, mas você falou que aquele mestre que veio aqui era esse precinho, agora você quer fazer um negócio que a gente também quer cobrar um pressão? Você não é da mesma geração dele? Então isso é uma coisa que tem que ser olhada com mais calma pelos mestres, no meu ponto de vista, sempre falando isso, né? Então eu acho que o valor cobrado para os seminários deve ser um valor, sim, considerado. Não precisa ser nada irrisório. Eu acho que tudo que você quer... Olha o nome, seminário. Um seminário é uma coisa que capacita as pessoas, né? Então você vai fazer qualquer curso aí em algum lugar, tem um valor ali dentro daquilo ali, sério, porque é um investimento que você está fazendo dentro daquilo que você quer aprender. Então eu acho que a capoeira pode ser tratada dessa forma, sim. Mas primeiramente os mestres têm que levar esse caminho aí, ó, de novo, repensado, para que ele valorize a sua própria classe, para que o aluno, vendo ele valorizando as pessoas que estão no seu nível, ele entenda o porquê está sendo valorizado os grandes mestres. Mestre, você pode falar para a gente se existiu algum jogo que marcou a tua vida? Tanto pode ser o que o senhor tenha feito ou o que o senhor presenciou?
Olha, jogos que eu já fiz, eu joguei já com muita gente, né? Mas, na verdade, se eu fosse falar um jogo, seria muito cruel da minha parte e até iria deixar um monte de gente de fora, porque a capoeira é uma emoção, né? Então, cada jogo você sente uma coisa diferente. Eu tive o prazer de viajar pelo mundo, jogar com vários grandes capoeiristas. Então, não vou falar do meu jogo, eu vou falar de um jogo que eu vi, que foi do mestre Peixinho com o mestre acordeon na PUC, né, há muitos anos atrás. E quem estava lá foi um jogo emocionante. O mestre Peixinho saiu de uma tesoura do mestre acordeon, mas antes desse segundo que ele saiu dessa tesoura, a PUC estava lotada e todo mundo fez um silêncio, o berimbau travou, foi uma expectativa, porque o mestre acordeon realmente pulou naquela tesoura fulminante. E o mestre Peixinho, todo mundo tinha já visto o mestre Peixinho caído, mas de repente, num piscar de olho, o mestre Peixinho apareceu do outro lado, numa negativa, e saiu do jeito que ele fazia lá, que só o mestre fazia mesmo. E até hoje, quando eu encontro com o mestre acordeon por aí, o mestre fala que ele não sabe como o mestre Peixinho saiu daquela tesoura, que até ele acreditava que o mestre Peixinho já tinha tomado a tesoura e o mestre saiu. Então, esse foi um jogo na minha vida que vai ficar para sempre, que eu vou poder contar essa história para todo mundo, e que realmente emocionou a gente, não só a mim, mas se você perguntar a qualquer um que estava naquele local, ele vai falar a mesma coisa, com certeza. Mestre, para fechar essa entrevista, que para mim foi incrível, um método diferente de ser feita a entrevista, mais eficiente, a informação chegou a quem interessa, né? Então, mestre, fala pra gente o que a pessoa, do seu ponto de vista, tem que fazer, almejar para ser um profissional dentro da capoeira, se a pessoa quer chegar a ser mestre de capoeira. Então, o recado que eu tenho para a galera que está a fim de embarcar aí nessa de ser professor de capoeira, né? Não ter pressa. Não tenha pressa, não saia para dar aula sem estar preparado. Parece demagogia, né? Coisa de historinha, mas não é não. Olha, faça uma coisa legal. Não entre de cabeça e saia dando aula, saia tocando berimbau por aí, tocando pandeiro e ensinando coisas que nem você aprendeu ainda. Procura ter uma base, se prepara primeiro, vai procurar, já que as pessoas estão só treinando, quem está só treinando não quer trabalhar com capoeira. Você que quer trabalhar com capoeira, vai procurar ler, vai procurar fazer cursos, faça vários cursos, procura ver os mestres que estão dando aula, pessoas que têm um trabalho legal com capoeira, vai procurar aprender. Esteja sempre ali vinculado com o seu mestre, mas esteja fazendo pontas, indo em outros lugares, ouvindo coisas, aprendendo. Chama seu mestre, pede para ele uma informação melhor, mais apropriada para você, dizendo que você quer trabalhar com a capoeira. Pede para ele te dar um intensivo maior dos instrumentos. Faça mais perguntas para ele. Procure ter uma base melhor. Eu vejo hoje todo mundo querendo ser mestre. A pessoa só quer ser mestre quando ela está infeliz na graduação que ela está. Mas se ela estiver feliz lá na graduação dela, ela não quer ser ninguém, ela quer ser ela mesma. Ela não quer ter outra graduação. Então, olha, viva a sua graduação. Se é um corda azul, seja um corda azul. Seja o melhor azul, pô. Seja o melhor azul, procure treinar para ser o melhor azul. Não esteja procurando treinar para ser o melhor verde, o melhor roxo. Não, seja o melhor azul. Viva seu momento na capoeira. Tenha seu trabalho com a capoeira no seu momento. Não queira ser ninguém, não. Queira ser só você no seu tempo. Se você estiver bem, você não vai ter pressa para se graduar, nada. Tá? É uma experiência que eu tenho, porque eu sempre fui bem nas minhas graduações. Eu peguei todas as graduações, não pulei nenhuma. E no mínimo eu fiquei 5 anos em cada uma, teve umas que eu fiquei 6, 7. E eu, por exemplo, não queria ser outra, porque eu estava bem, estava trabalhando, estava ganhando dinheiro com a capoeira, estava fazendo minhas viagens, fazia meus eventos. Então eu não estava pensando na próxima graduação que eu queria ou precisava ser. Eu precisava ser aquilo que eu era naquele momento. Então, para aqueles que estão querendo trabalhar com a capoeira, comece fazendo uma base.
Procure ler, procure ver, procure participar, procure... Se alguém está tocando berimbau na academia uma vez, compre um berimbau e vá treinar em casa. Saia para dar aula com uma base, não saia para dar aula loucamente, como as pessoas andam fazendo por aí. Para que você seja reconhecido no seu trabalho. E aí, independente da graduação que você esteja, você vai ser respeitado pela comunidade onde você vive. Você vai ser respeitado até pelos mais velhos da capoeira, que vão olhar para você e vai saber que você é uma pessoa séria que está querendo fazer um trabalho sério de capoeira. É isso, galera. Espero que eu tenha ajudado em alguma coisa e a gente se vê por aí na volta do mundo. Obrigado mais uma vez, o Grito Marcial, e até a próxima, se Deus quiser. Então, galera, essa foi a entrevista aí com o Mestre Pulmão. Agradeço a todos que assistiram. É um método diferente que eu acho que vai ajudar a chegar a entrevistar mais pessoas que infelizmente eu não vou conseguir ter a parte pessoal mesmo, né? Quando eu não conseguir chegar na pessoa, se a pessoa se dispor a fazer a entrevista desse método, com esse método, também vai ser muito eficaz. Valeu e até mais. Grito Marcial.